Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra, do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. A liturgia deste domingo nos convida a manter com Deus uma oração perseverante. Só assim, meus queridos, será possível aceitar os projetos de Deus. É só na oração perseverante que iremos compreender o silêncio de Deus. É na oração perseverante que iremos respeitar os seus ritmos. E é através da oração que nós iremos crescer no amor por Ele, no amor por Deus. Como é importante a oração na nossa vida. A primeira leitura, extraída do capítulo 17, os versículos 9 ao 13, nos apresenta Moisés que não desiste de rezar. É interessante que na caminhada que o povo de Deus estava a fazer para a terra prometida, quantas dificuldades eles encontraram. Quantos inimigos eles depararam no caminho. E para vencer o inimigo era preciso lutar. E no meio do povo de Deus, Josué, ele organiza homens para lutar contra os inimigos, lutar com armas. Mas é interessante que no mesmo texto, Moisés, ele vai para o alto da colina, de mãos erguidas. Moisés faz o uso da arma da oração. Nos diz o texto que enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o povo de Deus vencia as batalhas. Quando Moisés descia o braço ou as mãos, o exército do povo de Deus sofria derrota. Foi aí que colocaram pedras, além de pessoas sustentando os braços cansados de Moisés, para que o povo de Deus pudesse vencer. E nós percebemos aqui, meus queridos, neste texto, que a vitória, ela foi alcançada muito mais pelo auxílio de Deus, do que pelo valor das armas e dos combatentes. As mãos erguidas de Moisés. As mãos erguidas de Moisés garantiram a vitória do povo de Israel. E o que nós trazemos para a nossa vida? Nas duras batalhas da nossa vida, nós devemos contar sempre com a força de Deus. Devemos manter sempre, como Moisés, as nossas mãos erguidas para o céu, em oração, sem nos deixar vencer pelo cansaço. Rezar é preciso. Entrar na intimidade do Senhor e se fortalecer
por estar na intimidade do Senhor, é preciso. A segunda leitura, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículos 14, parte do versículo 4. Paulo, ele vai nos indicar uma fonte preciosa que alimenta a oração. E qual é essa fonte preciosa? A Sagrada Escritura, a Bíblia. A Bíblia. Como é importante para nós católicos, que muitas vezes somos preguiçosos para poder estudar. E aí que a gente passa muita vergonha, tem hora. E na internet tem muita gente que quer discutir Bíblia, mas nunca estudou. Tem muito entendedor da Sagrada Escritura, mas nunca buscou estudar. E a igreja, ela nos orienta como nós devemos interpretar os textos. A igreja, ela tem essa autoridade. A igreja tem essa autoridade. Mas uma fonte para a nossa oração, meus queridos, é a Sagrada Escritura. E o apóstolo Paulo, ele nos disse: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito. E o que é essa perfeição? O que é ser perfeito? Ser santo. Caminhar para a santidade. Quando eu busco estudar a Sagrada Escritura, quando eu busco rezar a partir da Sagrada Escritura, ali é uma fonte também para que eu possa me santificar. Visto que cada um de nós, membros da sociedade, da comunidade, exercemos uma missão. E se nós olharmos na Sagrada Escritura, ela vai se referir às nossas vocações, às nossas missões, ela vai nos ensinar como é que nós devemos nos proceder. É uma pena que católico tem preguiça de estudar a Sagrada Escritura. É tanto que nós fizemos agora o último estudo da Bíblia. Qual foi? O último estudo da Bíblia? Qual foi o livro? Josué. Até que tivemos uma participação significativa, mas pelo número de católicos que nós temos e que participam, foi muito pouco. E nosso povo, desculpe, mas quando se chama para um grupo de oração, o povo vai. Mas quando se fala, vamos estudar a Sagrada Escritura, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar teologia. Não. Nós nos santificamos a partir do momento que buscamos também conhecer Deus, através da teologia. E o princípio para que nós possamos fazer teologia é a gente ter fé. Se eu não tiver fé, eu não posso fazer teologia. O princípio é a fé. Se nós temos preguiça em estudar a Sagrada Escritura, tão poucos documentos da igreja. O documento de Aparecida, no número 249, nos diz que uma maneira privilegiada de ler a Bíblia é a leitura orante da Bíblia. Bem praticada, nos diz o documento, bem praticada, conduz ao encontro com Jesus Mestre. Esse Jesus que nos ensina, nos leva ao conhecimento do mistério de Jesus Messias. Oh, meu Deus! É muito diferente quando eu digo Jesus, só Jesus.
E quando eu digo Jesus Cristo, tem gente que quer refutar, mas não tem o conhecimento da teologia. Quando eu digo Jesus, eu estou falando de Jesus histórico, humano, que caminhou no meio de nós, que viveu em tudo igual a nós, exceto uma coisa, exceto o pecado. Quando eu falo em Jesus Cristo, aí é diferente. O que é o Cristo? Primeira coisa é a terminologia das palavras. O que é que significa Cristo? O que é que significa? O que é que significa Cristo? Ungido. Aí, ungido. Salve de palmas para quem gritou aí. Salve de palmas aí, beleza. Ungido. É ungido de Deus. É o Messias. É o Messias. Por isso que é importante a gente estudar. Também nos leva à comunhão com Jesus, Filho de Deus, e ao testemunho de Jesus, Senhor do Universo. Uma vez que eu estudo a Bíblia, que eu rezo, que eu faço a oração, a leitura orante da Sagrada Escritura, que eu compreendo, eu vou buscar praticar. E onde é que eu vou praticar? Na comunidade. Nas minhas pastorais. Nos meus movimentos. Eu aprendo com Jesus, mestre, me encho de conhecimento para vivenciar na prática. Isso me leva aonde? Me leva à perfeição. Me leva à perfeição. Me leva ou me coloca no caminho da santidade. Rezar é preciso. E é isso que Jesus, no Evangelho de hoje, vem nos mostrar no capítulo 18, do Evangelho de Lucas. A necessidade da gente rezar sempre, nunca desistir. E aí Jesus conta essa parábola. Uma viúva injustiçada pede justiça, mas o juiz não lhe dá ouvidos. Ela tanto insiste que o juiz acaba atendendo. A insistência dessa viúva vai vencer a indiferença do juiz iníquo. E aí a grande comparação. Se esse juiz que não temia Deus e que não respeitava ser humano, por causa da insistência daquela viúva, a atendeu, meus queridos, imagine o Deus que nós temos, imagine o Deus que nós cultuamos, imagine o Deus que nós servimos. Ele é pai e mãe, Ele nos ama. Então é preciso a gente perseverar. É preciso nós insistirmos na nossa oração. É preciso falar com Deus, porque Deus, Ele está sempre atento aos nossos pedidos. Está sempre atento. Mesmo quando parece insensível aos nossos apelos, aos nossos clamores por justiça. Porque nas nossas orações nós temos pressa. Nós somos apressados. Quando a nossa oração é de súplica, de pedido, porque a gente quer, nós queremos alcançar isso, a gente quer que Deus dê seu jeito e nos atenda logo. Mas Deus sabe a hora. Deus sabe a hora. Deus sabe o momento para cada coisa. E eu tenho que ter fé. A nós, resta o quê? Moderar nossa impaciência. Moderar nossa impaciência. E confiarmos totalmente no Senhor. Confiar em Deus. Se hoje não deu certo, confie no Senhor. Reze. Não desista. Se hoje aquilo que você queria fazer, você rezou, não aconteceu, não desista, continue rezando, fazendo. A oração é uma entrega. É uma entrega. A nossa igreja, ela é rica. De um patrimônio inigualável. Rica. Nós temos orações escritas. Jesus Cristo mesmo nos deixou uma oração. Nós temos uma fórmula. Ele nos ensinou.
Nós temos a oração da Ave Maria, boa parte extraída da Sagrada Escritura. Fórmulas que nos ajudam a rezar. Mas se eu quero falar com Deus do meu jeito, eu posso. Eu posso falar com Deus. Com Deus eu não preciso mediar palavras, medir palavras. Eu não preciso usar palavras complicadas, não. Porque Deus é amigo. O nosso diálogo com o Senhor, o nosso diálogo com Deus, deve ser um diálogo de um amigo para com outro amigo. E aí eu vou falar simples. Eu vou falar simples. E o meu jeito de falar simples tocará o coração do amigo que é Deus, que também é simples. Eu sempre digo, Deus é simples demais. Quem complica a situação de Deus somos nós. Deus é muito simples. É simples o seu agir. É simples o seu proceder para com cada um de nós. Que nessa semana, meus queridos, nós possamos fazer um desafio a cada um de nós. Todos aqui já rezam. Mas se não rezam, para um pouquinho. Nas 24 horas do seu dia, se você não conseguir tirar 10 minutos, tire 5. Se não conseguir tirar 5, 4, se não conseguir tirar 4, 3, 2, 1, tira 1 minuto. Fale com Deus. Reze. Mas também escuta. Nós temos que escutar. A oração é um diálogo, onde eu falo, mas ao mesmo tempo eu tenho que escutar. E muitas vezes paciência para escutar, nós não temos. Se nós não temos paciência para escutar Deus através da oração, teremos paciência para nos escutarmos uns aos outros? Que nessa semana nós nos desafiemos. Tiremos, que seja 5, 4, 3, 2, 1 minuto do nosso dia. E falemos com o Senhor. E deixemos, permitamos que Ele fale também a nós. Estamos hoje celebrando então a entrega das equipes. Colocando no altar cada um que se oferece a poder trabalhar nessa festa. Como é importante na festa cultivarmos a oração. As nossas festas estão se perdendo cada vez mais. Há uma preocupação muito grande. O que vai ser depois da festa? Qual o trabalho que nós devemos fazer de reconstrução da unidade, da comunhão da igreja? Porque tem hora que as festas da igreja, o povo briga. Se só brigasse, discutisse, tudo bem. Porque entre seres humanos, a gente sempre vai discutir, vai divergir um do outro. Mas o que não pode é a gente virar a cara, virar o rosto para o outro. Ficar de mal do outro. Ou tirar o outro da nossa convivência. Que nessa festa nós possamos agregar mais e desagregar menos. Porque estamos desagregando, muitas vezes, em nome de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.